Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa análise sobre a prova de redação do relatório de ocorrência, prova do concurso da GCM de Santos. Meu nome é Marta, eu sou professora aqui da MGL Concursos. Eu tenho formação em letras pela Unesp de São José do Rio Preto, tenho pós-graduação em ensino de gramática pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e trabalho como agente da Guarda Civil Municipal há 7 anos e meio. Sou servidora pública já faz 10 anos e meio e estou na GCM há 7 anos e meio. E neste vídeo aqui, então, vamos falar um pouco sobre a prova de redação. Lembrando que este tipo de texto, este gênero textual, relatório de ocorrência, foi cobrado em dois concursos, o de Santana de Parnaíba e agora o de Santos, ambos organizados pela mesma banca, que é o Instituto Mais, pessoal. A prova de Santana de Parnaíba, a primeira prova foi anulada e aí a banca aplicou uma segunda prova com um segundo tema de redação. Então, este de Santos foi o segundo concurso e a terceira prova de redação de relatório de ocorrência aplicada. E não fugiu muito dos anteriores. A banca manteve mais ou menos o mesmo padrão cobrado nas outras duas provas. Ok? Vamos lá então, pessoal. Vamos aqui analisar a redação. Primeira coisa, quando eu falo de relatório de ocorrência, do que eu estou falando? O que a banca queria ao cobrar um relatório de ocorrência? O relatório de ocorrência, ele é um documento, pessoal. Ele é um documento formal e a principal função deste documento é reportar, relatar, detalhar, narrar as atividades realizadas durante uma ocorrência. Então, na vida do guarda, quando o guarda está atuando, relatório de ocorrências é algo corriqueiro, é algo do dia a dia. Então, todas as ocorrências criminais, no final, o guarda tem que fazer um relatório para ser passado para a chefia. Lembrando que quando a gente fala de um relatório de ocorrência, ele tem algumas características. A gente tem que usar uma linguagem formal, a gente tem que respeitar as normas da língua portuguesa, as regras gramaticais. E o relatório, ele tem que ter um início, um meio e um final, ok? Estas são as principais características. Vamos lá, pessoal. Na prova de redação, então, a banca, antes de relatar a situação, ela deu algumas instruções. Vamos começar então pelas instruções para a prova. A prova de redação, relatório de ocorrência, não poderá ser assinada, rubricada ou conter em outro local que não seja o cabeçalho da folha de texto definitivo qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de ser anulada. Pessoal, este trecho também estava presente no edital do concurso. E por que a banca está batendo nesta tecla? Por que ela está mais uma vez deixando o candidato ciente sobre isso? Por quê? O principal motivo da existência de concursos públicos é que todas as pessoas que tenham interesse ao cargo e que preencham os requisitos do edital do concurso tenham condições iguais de poderem obter aquela vaga, para que não haja nenhum tipo de favorecimento. Na redação, isto não pode ser diferente. O professor que está corrigindo aquela redação, ele não pode saber de quem é aquele texto. A banca, quando ela vai entregar a redação para os corretores, para os professores de português, ela não entrega, ela destaca aquela parte que tem o nome do aluno, ela entrega somente o texto,
para que justamente a correção seja justa com todos os alunos. Por isso que a banca enfatiza tanto essa questão que não pode haver identificação no corpo do texto. Prestem atenção, desse modo, o uso de quaisquer nomes diferentes dos apresentados no enunciado abaixo acarretará a anulação da redação, relatório. Vocês vão ver que no final, depois que nós analisarmos todas as partes do relatório, nós vamos voltar a falar sobre essa questão dos nomes, pessoal, porque gerou bastante dúvidas. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo para a prova de redação, relatório acarretará a eliminação do candidato do concurso público. O texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova de redação, relatório. E o rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para a finalidade de avaliação. Então, pessoal, eu sempre falo para os alunos, fazer o rascunho é super importante. Porque ali no rascunho a gente pode rasurar, a gente pode fazer a lápis, porém, no final tem que passar a limpo, porque a banca não corrige rascunho. Então, na sua prova era essencial que você passasse o seu texto a limpo na folha definitiva de resposta. Ok? Vamos lá, passadas as instruções, a banca colocou a situação problema para o aluno analisar. Durante patrulhamento de rotina, os guardas municipais Yannis e Linardi, então vejam que ele deu os nomes dos guardas, são dois nomes bem diferentes. Acredito que nenhum candidato ali tenha o nome de Yannis ou Linardi, ok? Pertencentes ao efetivo da Guarda Municipal de Santos, de serviço com a viatura GCM 0010, então a banca que identificou a viatura também. Foram abordados por um indivíduo. Ao indagarem o cidadão acerca daquilo que se passava, o mesmo lhes disse que uma mulher estava sendo agredida por um homem no interior de um bar ali próximo. Os agentes se deslocaram até o bar e encontraram a mulher e o homem mencionados, que pareciam estar com os ânimos alterados. Então, lendo a situação problema, imaginem a cena: os guardas patrulhando, uma pessoa vai para a viatura, vira e fala: olha, tem um casal brigando no bar ali, ó, ali pertinho ali, e eles estão com os ânimos bem alterados. O cara tá batendo na mulher. O que os guardas fazem? Eles vão, se deslocam até o bar e encontram eles realmente com os ânimos alterados. Esta é a situação. Ao questionarem acerca do que estava acontecendo, a mulher que se identificou pelo nome de Capitu, então nós temos o nome da mulher que estaria supostamente sendo agredida, então disse que o indivíduo, motivado por ciúmes, havia desferido-lhe um soco no rosto. O homem que se identificou pelo nome de Bentinho disse ser seu parceiro, contudo negou ter agredido a mulher, dizendo apenas ter discutido verbalmente com ela. Então a Capitu chegou, falou: olha, ele deu um soco no meu rosto, ele tá com ciúmes. E aí o homem falou: olha, meu nome é Bentinho, eu não bati nela. Eu tô brigando com ela, a gente tá discutindo, mas eu não bati. Pessoal, curiosidade: Bentinho e Capitu são personagens do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. O Bentinho, ele era casado com a Capitu, ele tinha um ciúme doentio da Capitu, ele desconfiava que a Capitu tinha um relacionamento extraconjugal, mas o livro não deixa claro se ela traía ou não Bentinho, ok? Só uma curiosidade aqui dos nomes, Bentinho e Capitu. Voltando à situação problema, pessoal, os agentes da GCM notaram que o indivíduo estava aparentemente embriagado. E mesmo com a presença dos guardas municipais, o homem permaneceu alterado, proferindo palavras ofensivas contra a mulher.
Então vejam que aqui o rapaz, né, o Bentinho, aparentemente estava embriagado. E vejam que aqui não fala que os guardas viram sinais de agressão na mulher. Ela falou que tomou o soco no rosto, mas não, aqui no texto não cita que ela estava com o olho roxo, com algum hematoma. O que que deixa claro aqui? O que que os guardas viram? Os guardas viram o homem proferindo palavras ofensivas contra a mulher, ok? Vamos lá então. Dada a situação problema, a banca pedia, considerando o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 13.022/2014. Pessoal, qual lei que é essa? Estatuto Geral das Guardas Municipais. Você, candidato à vaga de guarda municipal, você tem obrigação para o concurso de saber esta lei completa, porque ela que é a lei norteadora da atuação da Guarda Municipal no Brasil. Então, a banca ela foi até boazinha, ela colocou uma lei que não tinha como o candidato ir fazer a prova sem ter lido essa lei, sem saber sobre esta lei, ok? Então, com base aqui no Estatuto das Guardas, artigo 3º, parágrafo 1º, a partir da situação hipotética acima exposta, redija um relatório de ocorrência em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, como se fosse um dos agentes presentes no local dos fatos, apresentando os procedimentos cabíveis. Então, a banca pede para escrever como se você fosse o Linardi ou, desculpa, pessoal, o nome aqui é um nome bem diferente, como se você fosse Yannis ou Linardi, ok? Então, vamos lá. Vamos ver qual a legislação envolvida nesta ocorrência. A legislação citada pela banca, o Estatuto das Guardas Municipais, ele fala do artigo 3º, parágrafo 1º. O artigo 3º fala sobre os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Qual que é o parágrafo 1º? Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Então, era com base neste artigo aqui que a gente teria que fazer o nosso texto, ok? E também, por ser um caso de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A violência doméstica, artigo 6º, pessoal, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Então, vejam que se interliga com a legislação, o Estatuto das Guardas. O guarda ele tem legitimidade para agir nestes casos. Artigo 7º, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Nós temos a violência física e a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Pessoal que fez o nosso curso preparatório para o concurso da GCM de Santos, a nossa primeira redação foi também baseada em uma situação de violência contra a mulher. Era uma situação que era um pouquinho diferente, mas que o aluno que fez aquela redação, com certeza ele teve muito mais facilidade para fazer a redação da prova, ok? Vamos lá então, pessoal, como que nós montamos então o nosso relatório com base no que foi solicitado pela banca? Primeira coisa, o relatório ele tem que ter um início. Então, eu vou apresentar aqui os dados da banca, porém eu não vou copiar, eu vou usar as minhas palavras. Então, vamos lá. Na data de 3 de dezembro de 2023, por volta das 9 horas, vejam que eu coloquei aqui a data
do concurso e o horário da prova. Nossa, professora, mas 9 horas da manhã o cara já está embriagado, batendo na mulher num bar? Pode acontecer, pessoal. Ai, professora, eu não pus data e não pus hora porque a banca não mencionou. Não tem problema, ok? Você já poderia começar direto com a situação. Eu coloquei aqui, porém a banca não forneceu este dado. Por isso que eu coloquei a data da prova e o horário da prova, ok? Durante um patrulhamento preventivo, a equipe da viatura GCM 010, composta por mim, guarda municipal Ianes, e pelo agente Linardi, pessoal, a banca pedia para eu escrever como se eu fosse um dos guardas, então eu me assumi como guarda Ianes, ok? Foi abordada, então a equipe, né, foi abordada por um indivíduo que nos relatou que uma mulher estava sendo agredida em um bar próximo ao local onde nos encontrávamos. Aqui eu usei primeira pessoa do plural, o nós. Por quê? Porque eu me identifiquei como o guarda Ianes, ok? De pronto, nos deslocamos até o estabelecimento com base no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 13.022/2014, Estatuto das Guardas Municipais, que estabelece como um dos princípios fundamentais de ação da GCM a proteção dos direitos humanos fundamentais. Então, pessoal, como a banca pediu ali a legislação, eu encaixei a legislação aqui no início para justificar o porquê a equipe foi atender este tipo de ocorrência, para mostrar que a Guarda Municipal, ela pode atender este tipo de ocorrência, ok? Então, eu consegui encaixar a legislação aqui no início. Vamos lá, pessoal. Ao chegarmos ao bar, visualizamos o casal conforme a descrição do indivíduo. Então, o que a gente entende aqui? Que na hora que o indivíduo abordou a viatura, nós perguntamos para ele quantas pessoas eram, a roupa que estava vestindo, a descrição física das pessoas, e aí, chegando lá, a descrição bateu com o que foi relatado. De imediato, pedimos o apoio de outras equipes. Pessoal, guarda não trabalha sozinho. Então, é o que a gente sempre fala: se numa ocorrência você vai abordar 2 pessoas, você tem que estar no mínimo em 3. Como na viatura só tinham 2 guardas, o que nós fizemos? Pegamos e pedimos apoio de outras equipes. E demos início aos procedimentos de abordagem. A mulher, identificada como Capitu, disse que havia levado um soco de seu parceiro Bentinho por ciúmes. Foi realizada a busca pessoal no homem e nada foi constatado. Então, imagina, a gente falou para o cara colocar a mão na cabeça, foi feita a consulta ali para ver se ele portava uma arma, uma faca, drogas, ok? E como ali a banca não forneceu dados de que algo foi encontrado, nós colocamos também que nada foi constatado, exceto sinais de embriaguez, porque na proposta de redação falava que o cara estava embriagado, que o Bentinho estava embriagado. Também foi realizada a consulta criminal. Pessoal, o que é uma consulta criminal? Você pega ali o RG, se a pessoa não está portando o RG, a gente pede os dados. Às vezes tem pessoas que não sabem ou não querem falar o número do RG, então a gente pede o nome completo, data de nascimento, nome da mãe. Aí a gente entra em contato com a central de comunicações da guarda, eles entram no sistema e fazem a consulta criminal para ver se a pessoa tem passagem, para ver se o cara tem mandado em aberto, ok? Então, faz parte dos procedimentos também de abordagem fazer a consulta criminal. E
No texto, como não fala que o cara era criminal, que ele estava pedido, a gente colocou então que a consulta foi negativa, ok? Então aqui nós iniciamos aqui falando sobre a abordagem e nós vamos continuar o nosso relatório. Durante a abordagem, Bentinho negou ter batido em Capitu, porque lá falava, né, que o Bentinho falou que não tinha batido. Porém, permaneceu proferindo palavras de baixo calão, ofensivas contra sua parceira, que relatou o desejo de representar contra seu companheiro. Pessoal, o que é representar? É ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Imaginem a cena, o cara tá lá, bêbado, os ânimos entre o casal ali está alterado e o cara tá xingando ali, tá ofendendo a mulher com palavras de baixo calão. Lembrando que isso pode ser também enquadrado como violência verbal, pessoal. Então, o que a equipe fez? Como ela vai representar também, a equipe vai levar o casal até a delegacia. Vai transportar um agressor, vai transportar um suspeito? Algemas. E aí a gente tem que justificar por que algemou, para garantir a própria segurança do Bentinho e da equipe. Então nós colocamos assim: durante o transporte até o plantão policial, foi necessário o uso de algemas em Bentinho para assegurar sua própria segurança, bem como de toda a equipe. Ok? Para finalizar, na delegacia, professora, eu coloquei que eu levei na delegacia especializada de proteção à mulher. Ótimo também, excelente. Poderia ter levado tanto ao plantão policial como à delegacia de proteção à mulher. Os fatos foram narrados ao delegado de plantão, que solicitou um exame de corpo de delito para Capitu. Por que ele solicitou? Porque ela falou que levou um soco. Quem solicita exame de corpo de delito é o delegado, ok? Então, pessoal, quando uma equipe chega na delegacia, ela não chega falando pro delegado assim, ó, o cara ali cometeu crime e tal. Não, ela simplesmente narra, ela vai falar pro delegado o que aconteceu. Olha, nós chegamos em tal lugar, as pessoas estavam assim, estava acontecendo isso. É o delegado que vai analisar e enquadrar a conduta ali das pessoas envolvidas, ok? Então, Bentinho, ele inicialmente ele foi enquadrado pelo crime de violência moral, com base no artigo 7º, parágrafo 5º da Lei 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. Nossa, professora, na prova eu não lembrava qual que era o artigo, o parágrafo, o número da lei, eu só lembrava que na Lei Maria da Penha que a pessoa pode ser enquadrada por violência moral. Não tem problema. Se você só citou Lei Maria da Penha, sem citar o número, sem citar o artigo, também não tem problema, pessoal. O importante era citar a lei, ok? Permanecendo à disposição da justiça. Então, ali, você apresentou a ocorrência, o delegado ali tomou as medidas cabíveis, o que você vai fazer? Você vai finalizar a ocorrência. Então, junto com as equipes de apoio, finalizamos a ocorrência no plantão policial. E aqui você finalizava o seu relatório. Aí, você, cara aluno, você pode virar e falar: nossa, professora, eu não fiz igual o seu. Não, aqui, pessoal, é só um exemplo, uma das formas de escrever o relatório com o que nós achamos ali que seria o essencial dentro do que a banca pediu, ok? Claro que cada um tem a sua forma de escrever. É normal na prova vocês estarem nervosos, ansiosos, cansados, porque vocês já tinham feito a prova objetiva antes da redação, ok?
Então, tudo isso a banca vai levar em conta ali na hora de corrigir. O que que vocês tinham, o que que era importante vocês colocarem na prova? Fundamental. Apresentar o que a equipe estava fazendo, né? Como ela captou a ocorrência, descrever que foi feita uma abordagem, né? Que foi feita uma revista pessoal, tudo, e que depois foi todo mundo ali para a delegacia apresentar para o delegado a ocorrência. Ok? Vamos lá. Vieram várias dúvidas para nós por meio do meu e-mail particular. Os nossos alunos que fizeram a redação para corrigir, eles enviavam as redações por e-mail. Vários alunos enviaram e-mail perguntando sobre tipo, com dúvidas. Olha, professora, eu pus isso na prova, eu pus aquilo. Outros alunos também foram lá no fórum do curso, postaram as suas dúvidas. Então, aqui nós colocamos quais são as principais dúvidas. Muitas dúvidas. Posso usar outros nomes além dos fornecidos pela banca? Aqui, a banca colocou que o uso de quaisquer nomes diferentes acarretará na anulação da redação. O que que é importante? Vocês terem colocado os nomes fornecidos lá, Yannis, Linardi, Capitu e Bentinho. Ah, eu dei nome para o delegado ou eu dei nome para o indivíduo que abordou. Tudo vai depender do nome. Se você usou nomes como fulano, ciclano, tício, mévio, se você utilizou estes nomes, provavelmente a banca ela vai descontar nota, porém ela não vai anular. Quais são os riscos reais de anulação aqui da redação? Se você utilizou sobrenomes tipo Silva, Ferreira, nomes comuns Antônio, Maria, José, aí corre o risco, sim, da banca anular, pessoal. Então, vamos esperar o que a banca lhe vai fornecer para a gente, ok? Então, o que que era essencial, pessoal? Usar os nomes fornecidos pela banca. Vamos lá. Posso escrever o texto em terceira pessoa? Pessoal, a banca pedia para a gente escrever como se fosse um dos agentes presentes no local dos fatos. Eu vejo que a forma mais fácil de me inserir é assumindo a identidade de um dos guardas e escrevendo em primeira pessoa do plural o nós. Porém, relatórios de ocorrência podem sim ser escritos em terceira pessoa. Tanto que nos relatórios de serviço, os relatórios meus que eu faço de serviço, eu escrevo em terceira pessoa. Eu identifico o meu nome no campo para isso, porém, na parte ali de escrever o relatório, eu escrevo sempre em terceira pessoa. Na prova, como eu não tinha como colocar o meu nome ali, e ele pedia para eu escrever como se eu fosse um dos guardas, eu optei por colocar em primeira pessoa do plural. Porém, acredito, com os conhecimentos que eu tenho na área de linguística, na área de redação, acredito que a banca vá sim considerar o texto em terceira pessoa, porque o tipo textual relatório de ocorrência, ele permite que o texto seja escrito em terceira pessoa, ok? O mais importante, quem escreveu em terceira pessoa, é se preocupar se colocou os procedimentos, as ações ali do guarda de acordo com o que a banca estava solicitando. Vamos lá, pessoal. Eu posso entrar com o recurso caso eu não concorde com a nota da redação?
Sim, pessoal, o próprio edital ele fala sobre recursos. O candidato ele tem todo o direito de questionar a nota dele. Porém, este recurso ele tem que ser interposto dentro do prazo estabelecido pela banca. Então, vão lá, entrem na página do Instituto Mais, vejam o cronograma do curso e vejam ali quando eles vão divulgar a nota da redação e os prazos para recursos, ok? O que você precisa para interpor um recurso? Primeira coisa que você vai precisar, o espelho da correção da redação. Algumas bancas, elas já fornecem o espelho de correção, outras o aluno tem que solicitar. E o edital do concurso, ok? Com base nisso, é feita o recurso, ok? A banca também, ela vai divulgar ali, no cronograma do concurso, ela vai divulgar um documento relatando como era a resposta que ela esperava do aluno, o que ela esperava ali da resposta, ok? Professora, você ajuda a gente a fazer o recurso? Sim, pessoal. Este é o número do meu WhatsApp, DDD 17 99129 1041. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês não precisem de recurso. Porém, pessoal, se vocês precisarem, entre em contato. Já manda o espelho da redação e já manda ali o edital para a gente analisar. Se você é aluno da MGL, a gente vai dar um desconto super especial para você. Se você não for aluno da MGL, não se preocupe, nós vamos fazer com preço também bem bacana para auxiliá-los ali a seguir em frente nas próximas etapas do concurso. Ok, pessoal? Eu presto concurso, eu sei, quando eu prestei o concurso da guarda aqui de São José do Rio Preto, é normal nós ficarmos ansiosos, porque é um concurso longo, são várias fases. Vocês acabaram de fazer a primeira fase. Então, até sair o resultado da prova objetiva e sair o resultado da redação, é normal vocês ficarem ansiosos, vocês ficarem, nossa, eu devia ter escrito isso e não aquilo. Porém, pessoal, não se desesperem. Aguardem, aguardem a nota. Chegou a nota, você não concorda? Entre em contato que nós vamos fazer o recurso, nós auxiliamos vocês com os recursos, ok? No ano de 2022, houve o concurso da GCM de São Paulo. Foi um concurso muito grande, eram mais de 1.000 vagas. E era um concurso que tinha redação também. Vários alunos ficaram muito próximos da nota de corte da redação. Eles vieram, eles nos procuraram, nós fizemos os recursos, pessoal. E nós perdemos de 20 recursos, nós perdemos apenas um recurso. Então, se você tem esse sonho, se você não está satisfeito com a sua nota, nos procure que nós vamos tentá-los e nós vamos tentar ajudá-los da melhor forma possível, ok? Um abraço a todos, eu desejo boa sorte a todos vocês, eu desejo que todos vocês consigam uma nota justa, que vocês vão para o TAF confiantes, treinem e que vocês vão passando cada fase de um concurso para alcançar o objetivo de vocês. Ok, pessoal? Um abraço a todos e contem sempre conosco.